Saudações, nesse vídeo a gente vai tratar de dois padrões de projeto, Adapter e Facade, ou Facade, ou Facade, se vocês preferirem, ou simplesmente adaptador e fachada. Começando pelo adaptador. A função do adaptador é a de converter a interface de uma classe, lembrando que a interface de uma classe a gente entende como os métodos públicos daquela classe. Então a ideia do adaptador é de converter a interface de uma classe numa outra interface que os clientes desejem. Essa frase eu já vi ela tantas vezes escrita em inglês que eu acredito que seja da gangue dos quatro. O que é que isso quer dizer? Uma interface que os clientes desejam. Lembrem que clientes aqui a gente está falando no sentido de, quando a gente está falando de padrões de projeto, cliente é uma classe que se utiliza de métodos de outra classe. Então, eu tenho uma classe que deseja ter uma determinada interface e eu vou adaptar alguma classe que funciona a essa interface que o cliente já utiliza. Então, talvez fique mais fácil se a gente der uma olhadinha, no adaptador mesmo de tomada, Então a gente tem uma coisa, o nosso cliente, e muito cara que usa essa metáfora às vezes esquece de citar isso. O cliente da gente é a fiação já está lá e ela está esperando, ela está esperando que o meio de acesso a ela seja dessa forma, se dê dessa forma aqui, Entretanto, tem tomadas que são de um padrão diferente. Então, para que seja possibilitado, a gente nem quer cortar a tomada e fazer uma nova tomada para caber aqui. Tampouco a gente vai mexer na fiação para adaptar, botar uma nova interface para a fiação, para que funcione apenas com essa tomada aqui. A gente vai deixar essa tomada tal qual está, porque o cliente quer usar essa tomada desse jeito aqui, já está tudo conectado, tudo funcionando direitinho, funciona com várias outras tomadas que seguem esse padrão aqui, e a gente vai fazer um adaptador entre esses dois mundos, que vai conseguir conectar essa tomada a esse plug, ok? Então a ideia é essa. Lembrem bem que a gente vai ter esses sujeitos todos aí. A gente vai ter a fiação, a gente vai ter a tomada, a gente vai ter o adaptador e a gente vai ter o plug. A gente ainda vai ter outros, existem outros plugs que se adaptam a essa interface aqui, Isso aqui é uma interface, Isso aqui é um meio, é um meio de acesso entre os fios e os plugs que vão dar acesso aos dispositivos eletrônicos. Então, isso aqui seria como se fosse uma interface, uma classe abstrata ou algo desse tipo. Então vamos lembrar que a gente vai precisar identificar, num contexto de software, a gente vai precisar identificar a fiação, a gente vai precisar identificar a tomada, a gente vai precisar identificar o adaptador em si, a gente vai precisar identificar também o plug. Em rigor, a gente vai ter, na verdade, que fazer o adaptador. A gente vai ter que identificar essa situação, a gente vai ter que identificar que tem uma fiação já com meio de acesso, uma fiação já com uma tomada, com vários plugs que funcionam com aquela tomada, e que tem um cara aqui, um peixe fora do aquário, que eu preciso ter um equipamento novo que eu preciso conectar, eu não estou conseguindo conectar, e eu vou precisar fazer um adaptador. A gente vai ter que fazer isso, obviamente, em termos de software. Vamos dar uma olhadinha num diagrama com base nessa metáfora. Então eu tenho aqui a fiação, ok? Uma classe que já funciona direitinho, que tem uma relação com a classe tomada 3 reta, que é aquela figura que eu desenhei mal desenhada lá, mas que deu para entender a moral da história. E ela tem um método transmitir que recebe uma tomada como parâmetro. Veja, a gente está transportando isso para o mundo de classes e objetos. A gente está transportando aquela metáfora para o mundo dos diagramas de classes. Então eu optei aqui por receber como parâmetro uma tomada 3 reta T, Coloquei isso aqui, é um comentário, tá certo, pessoal? Isso é um diagrama UML, isso aqui é um comentário dizendo que quem for implementar isso, que em algum momento a gente vai chamar t.receber, vai chamar esse método aqui. Isso aqui funciona, pode ser uma classe abstrata, pode ser uma interface. E eu vou ter os plugs, eu tenho um plug da TV que vai herdar
né, desse tomada 3 reta, e que vai, obviamente, implementar esse método receber, né, que vai receber né, vai receber a energia e vai repassar para o aparelho. Ia ter outras classes aqui abaixo, né, não importa dentro dessa metáfora da gente. Ia ter o plug do celular, iam ter vários outros plugs de vários outros aparelhos que funcionam porque respeitam essa interface aqui, interface com a qual a minha fiação sabe lidar. Mas digamos que aparecesse uma caixa de som excelente, né, mas cujo plug segue outro padrão. Então eu tenho aqui um plug diferente que, né, tem aquelas o ferro redondo, né, e apenas dois, ou seja, é uma tomada diferente que não cabe naquele, né, que não dá para fazer, não dá para esta fiação interagir com ela. Veja, essa fiação eu não tenho como passar, digamos, em termos de software, isso aqui vai estar eu achei essa classe numa biblioteca e eu quero que ela faça parte do meu sistema. Entretanto, eu não tenho como passar um objeto desta classe aqui para a minha fiação, porque ela exige, né, ela exige uma interface tal qual definida na tomada. Então, mesmo que o nome desse método aqui, eu botei um método receive diferente do nome do método receber, mas mesmo que o nome do método fosse receber, como não existe nenhuma relação hierárquica entre esta classe e essa daqui, eu achei essa classe em alguma biblioteca, né, e ela funciona, e eu não quero reescrever a funcionalidade dela, eu quero simplesmente dar um jeito de tornar possível, né, de tornar possível o funcionamento dela nesse meu sisteminha, de tornar possível o funcionamento dela com essa fiação aqui. Então é isso que o adaptador vai precisar fazer. Então, mesmo que o nome do método eu coloquei diferente só para destacar, mas mesmo que o nome do método fosse o mesmo, não existe nenhuma relação hierárquica entre esta classe aqui e essas outras. Então a minha fiação ela não iria poder receber como parâmetro um objeto plug som2 redondo. Ela pode receber, como ela está relacionada com essa classe mãe aqui, vamos dizer que seja uma classe abstrata, certo? Ou uma interface, ela pode receber qualquer objeto de qualquer classe que esteja abaixo dela. Então, plug TV, eu posso passar um objeto plug TV para a fiação vai chamar o método receber, que é herdado, é implementado aqui, vai funcionar. Eu posso passar um objeto plug celular também como parâmetro? Posso, tranquilamente, porque todo objeto plug celular é um objeto tomada 3 reta, que é o que a fiação precisa. E tantos outros quanto eu tivesse aqui. Entretanto, eu não posso passar um objeto desse, mas eu quero fazer isso. Eu quero que o meu sistema passe a funcionar com objetos dessa classe aqui, porque elas funcionam. Eu não quero reinventar a roda, eu não quero reimplementar isso. Achei essa classe numa biblioteca, na internet, e quero pegar e quero fazer com que ela funcione com o meu sistema. Eu preciso de um adaptador. Vamos fazer esse adaptador agora. Então eu preciso, obviamente, de uma classe para ser esse adaptador. Esta minha classe desse adaptador, ela precisa estar, para que a fiação converse com o meu adaptador, ela precisa estar nessa hierarquia. Então o meu adaptador herda da tomada 3 reta. Lembrem lá do adaptador, ele tem que se conectar com a tomada. Então ele tem que respeitar aquela interface, ele tem que implementar aquela interface. Aqui eu estou colocando, veja, todas essas classes que herdam, né, da tomada 3 reta, elas vão ter o método receber. Eu estou destacando aqui este método receber em específico, porque eu vou precisar colocar um comentário aqui em seguida. E eu vou precisar também me compor, né, aqui já é uma relação de composição. Eu vou precisar me compor, uma composição obrigatória, inclusive. Tá meio mal feito, mas vocês entenderam a moral da história. Vou precisar me compor com o plug som2 redondo, né? E mais do que isso, eu preciso colocar aqui, eu vou colocar um comentário aqui para quem estiver implementando. Eu vou colocar um comentário aqui, que é a minha implementação do método receber, tá certo? Isso aqui é um comentário UML, não tá a coisa mais linda não, mas
dá para vocês entenderem. Eu vou dar um nome aqui a essa relação, adaptado, né? O objeto que representa essa relação vai se chamar adaptado, e aqui no comentário eu vou dizer que no comentário eu vou dizer que nesse método a gente deve fazer chamar do objeto plug som 2 redondo, né? Que eu vou dar o nome desse objeto adaptado. Eu posso dizer que eu devo chamar o método receive. E é basicamente isso, pessoal. Desta forma, através desse adaptador, obviamente, eu vou precisar criar, né, um objeto. Eu vou precisar criar um objeto plug som 2 redondo. Em seguida, eu crio um objeto, né, tomada 3 reta adapter, conectando um objeto desta classe aqui com o objeto que eu acabara de criar. E aí sim, esse objeto adaptador, que vai com um plug som 2 redondo dentro, eu posso passar esse objeto como parâmetro para a minha fiação. Ou seja, a minha fiação vai poder transmitir para aquele plug que originalmente não tinha condição de se comunicar, né, com a fiação. Né? Lembrando sempre que aqui nessa composição, aqui dentro desse método, eu preciso repassar, né? Eu preciso chamar o método que funciona, que é esse aqui. Eu preciso, né, repassar essa chamada. Esse cara aqui, um objeto fiação, ele vai receber esse objeto como parâmetro, ele vai chamar o método receber do adaptador. Quando ele chamar o método receber do adaptador, o adaptador vai chamar o método receive do adaptado e a chamada vem bater aqui. Então a gente consegue fazer um esquema, o padrão adapter dessa forma. A gente está adaptando uma interface, né? A interface, a gente está adaptando essa interface aqui porque ela não funciona, né, com esse cliente, né? Agora vamos dar os nomes do padrão. Esse sujeito aqui é o cliente, ele exige, né, uma interface alvo, né? Ele exige uma certa interface alvo. Esse cara aqui é o alvo, né? E esse cara aqui é o adaptado. Ele não tem interface compatível, com o alvo que o cliente deseja. Então, por isso que a gente precisa fazer o adaptador. Então, os participantes desse padrão, né, são o cliente, que seria o caso da fiação, né, o alvo, que seria essa, né, tomada 3 reta, é a interface com a qual o cliente sabe se comunicar e já se comunica e funciona, né. A gente tem o adaptado, que é o cara que funciona, mas não funciona no contexto desse sisteminha que a gente tem. E a gente tem o adaptador, que é quem vai fazer o meio de campo entre esses dois mundos. Então, um padrãozinho simples, mas que vez por outra a gente precisa utilizar. Eu só peço que vocês atentem, porque a gente não recebe com esses nomes, né? A gente nem recebe com os nomes fiação, tomada reta. Quando a gente está desenvolvendo, as classes não vão estar com esses nomes. Quando a gente recebe questões em provas, as classes não vão estar com esses nomes. Tampouco vão estar com os nomes de cliente, de alvo, de adaptador ou de adaptado. Então a gente tem que saber identificar bem esses papéis nas classes com as quais a gente está lidando. Eu já passei muita questão em prova que a solução que os estudantes davam seria, né, mexer aqui na fiação, mexer na fiação, mexer no cliente. Mexer no cliente é a mesma coisa que você abrir a fiação da sua casa só para plugar uma caixa de som nova, com um padrão diferente de plug. Então não faz sentido nenhum. Outras pessoas mexem nessa classe aqui. Essa classe aqui a gente admite que a gente não tem acesso a ela. É uma classe que funciona, que eu estou pegando aqui de algum outro lugar. Mexer aqui para resolver uma questão seria cortar o plug da sua caixa de som e tentar colocar outro plug. Também não faz o menor sentido, né? E mexer aqui seria botar uma tomada diferente. Então a gente tem que identificar bem esses papéis, né? Quem é o alvo, principalmente, talvez o mais central seja esse cara aqui. Quem é que é o alvo, né? Quem é que é o alvo para eu poder fazer o meu adaptador, porque o meu adaptador vai herdar do alvo, né? Ele herda do alvo e se compõe com um adaptado. Então talvez a melhor forma de resolver essa questão seja identificar
né, de princípio, né, em primeiro lugar, quem seria o alvo. Então, preste atenção, porque esses padrõezinhos simples, às vezes, eles têm muita casca de banana. Um outro padrão um tanto parecido com o adapter é o chamado facade, né? A gente chama facade, né, nesse inglês meio portuguesado. Né? Pode chamar facade, ou fachada, ou facade, sem pronunciar esse é muito forte. Mas a ideia da fachada, eu vou chamar de facade, tá certo? A ideia do facade é fornecer uma interface unificada para um conjunto de interfaces de um subsistema. Às vezes a gente tem um subsistema e a interação com classes específicas, né, com tipos específicos, interfaces e classes desses, providas por esse subsistema, às vezes ela é complexa. Né? E aí a gente pode prover, quem fez o próprio sistema pode prover uma fachada para acessar um pedaço, não precisa ser nem o sistema todo, acessar um pedaço de funcionalidades daquele sistema de uma forma mais simples, oferecer uma interface, essa chamada interface unificada, né, para um conjunto de interfaces de um subsistema. Então a ideia da fachada é facilitar o acesso para o cliente, é facilitar a interação do cliente com um sistema, ou pelo menos com um pedaço de um sistema. Mais uma vez, cliente, esqueça a questão de cara que paga ou alguma coisa desse tipo. Cliente aqui para a gente é uma classe que quer utilizar objetos de outra classe, quer chamar métodos de objetos de outra classe. Então eu quero chamar métodos, né, de objetos de um determinado sistema, sendo que para fazer o que eu quero eu preciso interagir com muitos desses objetos, pegar tipo de retorno correto, passar tipo de retorno para outro objeto desse sistema é uma coisa muito complicada. Então quem desenvolveu o sistema pode fazer, não necessariamente quem desenvolveu o sistema, alguém de fora também pode desenvolver uma fachada de acesso a algumas funcionalidades do sistema para simplificar a vida de quem quer utilizar aquelas funcionalidades específicas. Bem, talvez essa conversa toda fique bem mais simples com a figurinha. Eu teria um cenário desse aqui, né, onde o meu cliente tinha que interagir com objetos, né, de base de dados, objeto elemento, objeto modelo. Veja, isso aqui eu estou falando só das relações, né, entre as classes, mas em algum método aqui eu ia ter um objeto desse que chamava, pegava o retorno dele, passava para cá como parâmetro, depois pegava o retorno, vinha aqui. Seria uma interação complexa. Essas relações já são complexas, que eu tenho muita relação aqui com várias classes distintas, né? Então eu teria isso no cliente A, no cliente B, eles estariam relacionados com todas essas classes aqui, né? Lembrando sempre que isso aqui é uma simplificação, eu teria várias e várias e várias outras classes. E essa interação seria complexa demais. Então uma fachada, ela pode simplesmente, olha, a fachada é só para isso. Ela vai simplesmente simplificar o acesso. A funcionalidade vai ser exatamente a mesma. Por isso que é parecido um pouquinho com o adapter, né? A funcionalidade vai continuar a mesma, né? Então aqui os meus clientes, em vez de interagir com todos esses objetos e interrelacionarem tipos de retorno, pegar tipo de retorno de um canto, passar como parâmetro para outro, por aí vai, eu vou simplesmente ter um objeto dessa fachada, certo? A fachada pode ser um tipo abstrato, então, mas obviamente eu vou dar um jeito de conseguir uma implementação desse tipo abstrato, né, os meus clientes, e vão chamar os métodos, e a implementação desse tipo abstrato é quem vai fazer toda aquela complexidade, né, de acessar objetos diferentes e fazer operações com seus tipos de retorno, e seja lá qual for a complexidade dessas interações. Então é um pouquinho para facilitar a vida de quem quer utilizar, né, um pedaço de um sistema. Detalhando um pouco mais isso, vejam que os clientes, né, aqui eu tenho vários pacotes com várias classes, a minha fachada aqui, uma implementação concreta da minha fachada, ela vai, né, se relacionar com várias classes de vários desses pacotes. Aqui tem um comentário, né? Aqui tem um comentário UML, onde esse método doSomething, ele vai ter a classe lá do pacote 1, do pacote 2, do pacote 3, vai instanciar essas classes, vai fazer alguma coisa, vai chamar seus métodos,
vai retornar alguma coisa que um método de alguma dessas classes, ou seja, vai fazer alguma operação complexa e essa complexidade toda estaria nos clientes. Mas agora simplesmente os clientes vão ter uma referência para a fachada e vão simplesmente chamar o método do something e está feita a brincadeira. Então os clientes eles não vão sequer conhecer o que está da fachada para baixo, digamos assim. Eles não vão nem conhecer essas classes aqui, eles vão simplesmente chamar o método da fachada e vai estar resolvida a parada. Da mesma forma que lá no nosso adaptador, né, o cliente ele não conhecia diretamente o adaptado, né? Ele conhecia o alvo, mas no final das contas ele ia interagir, o adaptador ia fazer com que ele interagisse com o adaptado. Então aqui os clientes eles não conhecem diretamente as classes que fazem a coisa acontecer, mas a fachada vai fazer com que indiretamente esses dois clientes eles venham a fazer chamadas de métodos, né, em objetos dessas classes que eles não conhecem. Então tem alguns paralelos aí entre esses dois padrões. Tem uma fachada, eu não sei em que tempo as pessoas vão estar vendo esse vídeo, mas tem uma fachada, né, chamada Entity Manager. Quem já trabalhou com JPA deve conhecer o Entity Manager. É uma fachada que vai, né, veja, a gente precisa tratar com banco de dados, a gente precisa fazer a tradução do mundo Java para o mundo SQL, a gente precisa pegar objetos Java, transformar aquilo em comando SQL e colocar no banco de dados. A gente precisa puxar dados de um banco de dados, né, através de comandos SQL, transformar aquilo em objetos Java e retornar objetos Java e listas de objetos Java. Isso é uma coisa complexa. Isso envolve se conectar a um banco, envolve executar um comando, tratar os resultados desse comando, no caso de uma pesquisa. Então é uma coisa complexa. E se a gente fosse fazer interagindo com as várias subclasses do JPA, com as várias classes que compõem o sistema JPA, ia ficar uma coisa razoavelmente complicada. Então o pessoal, né, foi muito legal com a gente e libera lá o Entity Manager, que a gente simplesmente chama o método load, a gente chama o método, né, eu nem lembro mais qual é o nome do método de pesquisa, mas tem algum método de pesquisa, tem um método para carregar a partir de um identificador, tem um método que vai fazer um update, você passa já um objeto Java e ele já vai fazer com que aquele objeto vá figurar como uma linha numa tabela do banco de dados. Então resolve muitos problemas para a gente. A interação ia ser razoavelmente complexa. A gente utilizando uma fachada, nós clientes, né, a classe cliente, a classe que está interessada, né, simplesmente em fazer com que um objeto vá bater lá no banco de dados, ela simplesmente chama um método, só isso. Um método da fachada. Claro, a gente precisa obter essa fachada de alguma forma, mas é bem mais simples obter uma referência para uma fachada do que ter que interagir com todas as classes do sistema que fariam aquela funcionalidade que a gente queria fazer. Então, as similaridades entre o adapter e o facade, conforme a gente já pontuou, né, ao longo da explicação, né, e ambos interagem com classes existentes que não são ideais, né, ao que se quer fazer. Existe alguma coisa pronta, mas que não é o ideal dentro do que a gente quer fazer. No caso do facade, eu não quero a complexidade da interação com várias classes. Aí eu faço a fachada. No caso do adaptador, a minha classe que existe, que funciona, ela simplesmente não se adapta. O cara pré-existente não consegue se comunicar com ela porque ele requer uma interface específica. Então, eles têm essa similaridade, mas eles também têm diferenças, né? No facade não há uma interface para a qual a gente adaptasse. Eu não preciso projetar para uma interface específica. Eu vou definir, né? Quem fizer a fachada vai definir qual vai ser a interface da fachada. No caso do adaptador, a gente tem aquela interface alvo. Então a gente tem que projetar para aquela interface alvo. Então isso é uma diferença, né, grande entre os dois padrões. A fachada, a motivação é simplificar, né? A motivação na fachada é simplificar acesso a um conjunto de classes e interfaces. O adapter não vai simplificar nada, já está lá, aquele acesso se dá daquela forma e ele vai respeitar a forma corrente
do acesso àquela, né, do acesso àquele alvo. O acesso ao alvo se dá daquela forma, ele vai respeitar, né, a forma pela qual o acesso ao alvo se dá. Ele vai estender o alvo e vai se compor com o objeto adaptado e vai simplesmente repassar as chamadas. O adapter é um cara extremamente passivo, não vai ter nada, muita firula lá não, ele simplesmente vai receber uma chamada e vai repassar para o objeto adaptado, né? Se o objeto adaptado retornar alguma coisa, ele retorna a mesma coisa que o objeto adaptado retornar. Não tem muita firula no adaptador não. Já na fachada a gente quer realmente simplificar um acesso que de outra forma seria mais complexo, interagiria com muitos objetos de muitas classes diferentes. E aí a outra diferença realmente é que normalmente, não é regra, mas normalmente a fachada vai esconder uma ruma de classe, né, de um sistema, né, vai esconder um pedaço inteiro de um sistema. E normalmente o adaptador ele vai esconder uma classe. Não é regra, mas normalmente ele vai esconder uma classe. Ele vai ser o adaptador daquele plug, né, daquele plug específico. Então é isso, pessoal. Aqui a gente termina os padrões adapter e fachada.